Aí, abriu. Ok, cocô com a mão. Olá, boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Opa! Então, olá! Só assim a gente se vê, né? Boa noite para você. Boa noite. Olha Boa aí, noite! Tá, que bom nas rever. correrias da vida, né? Que bom, estamos juntos nesse momento. Muito Energia, me bacana. arrepiei aqui. Eu creio que seja energia Olha gostosa aí, chegando aqui. com certeza. Emocionante, realmente. É, Tá tudo bem mais com uma vez você? juntos. Caminhando, Que né? Na bom, luta. Tudo bom. Na com luta, certeza. Isso que é né? bom, a luta. Aí vamos nós, assim, vamos receber alguns convidados. Estamos esperando aí as pessoas entrarem, né? Já temos aí uma galera entrando. Bem-vindos. Hoje, Que bom. sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí para a gente fazer as devidas apresentações, né? Uhum. Mas e aí, o que vocês têm feito da vida? Trabalho, Muito trabalho, né? trabalho. É, Claudinha, quem o diga, tá? Nós que o diga, né? Exatamente. Exatamente, né? Que bom. Estamos aí na luta, o Espaço PC já foi inaugurado, né? Foi. E aí Sim, nós estamos nessa luta constante de estar presente no Espaço PC para acolher toda essa galera maravilhosa aí que acredita no nosso trabalho, que vem nos procurando, para a Verdade. gente resolver, para a gente cuidar. exatamente. Mas vamos nós, gente, assim, né? O povo tá chegando. Sejam todos Chegando bem-vindos. Alexandre Boa Xavier. noite. Bem-vindo. Eu sou a Ismênia, psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental. E hoje eu estou com dois grandes colegas, amigos, né, parceiros maravilhosos também, doutor Legal. Ayrton Souza e doutora Cláudia Viana, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na clínica, quanto técnica e as nossas abordagens, tá? Vou deixar vocês se apresentarem e aí iniciamos aí falando como é que a gente faz nosso trabalho. Claudinha, fica à vontade. Eu, né? Bom, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, né, à nossa live. Meu nome é Ana Cláudia Viana, como a Ismênia apresentou. Sou psicóloga, né, estou atuando na abordagem clínica, na terapia cognitivo-comportamental e me encanta a cada dia a terapia cognitiva, porque ela é um mar de descobertas, né? Então, dentro da psicologia, ela é uma abordagem que está crescendo muito, justamente por ela ser uma abordagem clara, objetiva, que trata de diversos transtornos, enfim. É justamente por essas questões de objetividade que ela vem ganhando grande mercado, ganhando grandes proporções na atualidade. Pronto. Ferrou. Viu? Claudinha é Ainda tem potente aí, mais, né? né? Que aqui eu dê continuidade logo tudo, para depois encerrar, como... Não, deixa o Ayrton aí se apresentar, depois a gente vê, tem um bocado de pergunta. Vamos nós. Eu gosto de Exatamente, gente assim. Eu gosto de exatamente. gente que tá pronta para falar, viu? Tá pronta para falar. E já vi aqui que tá Alexandre Xavier também aí da tua área que tá querendo discutir. Vai ter muita discussão aqui hoje, viu, né, Alexandre? Sarinha que tá aqui também. Eu sou Ayrton. Primeiro, Ismênia, te agradecer pelo convite. Aliás, faz tempo que eu te dou não, né? Mas, ó, tá aqui eu, viu, nega? Tá aqui. Eu sou Ayrton, sou psicólogo, sou gestalt terapeuta, tá? Me formei lá no Luciano Feijão, alguns anos atrás, e esses anos me Estamos na ensinaram mesma época. bem caixinho, né, Claudinha? Esses anos me ensinaram a gostar cada vez mais, né, de cuidar de outras almas, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, né? Sou psicólogo, gestalt terapeuta, e a gente vai falar hoje de clínica humanista. Você conhece a clínica humanista? A gente vai falar disso, tá bom? E bem-vindos aí, quem já está aqui. Então, vamos começando aqui. Eu sempre costumo dizer, ainda hoje eu fui dar uma palestra no SAI,
né? Muito obrigada, né, por ter me convidado, ter aceito, né? Lá foi maravilhoso. E uma das coisas que eu venho conversando e venho vendo, assim, é que nós estamos agora vivendo a pandemia dos transtornos mentais, né? E aí, junto dessa ansiedade, de tudo isso que a gente está vivendo, vem a questão do transtorno de ansiedade, né? Que a gente está recebendo muito na clínica. Eu quero saber como é que vocês estão lidando com os pacientes de vocês, como é que vocês fazem mesmo ali a clínica com esses pacientes que estão precisando desse momento, né? Desse acolhimento da psicologia. Como é que vocês lidam com pessoas que estão com ansiedade? Eu vou deixar as damas falarem primeiro, você é cavalheiro. Pode ficar à vontade, Cláudia. Pronto. Então, Ismênia, é realmente uma demanda muito grande, né, que a gente se encontra hoje na clínica, especificamente a ansiedade, a depressão e os diversos transtornos psicossomáticos, né, que a pandemia desencadeou, a pandemia trouxe, né. Então, estou trabalhando bastante, né, hoje, como é dia de plantão na Clínica Amor Saúde, onde eu também dou plantões nas sextas-feiras, então hoje eu não tive nem tempo de almoçar. Peguei direto, porque realmente a demanda estava realmente bem grande. Né? Então, trabalhando com essa abordagem, né, estou tentando trabalhar de maneira bem mais clara e objetiva ainda, para que realmente a gente consiga ter uma eficiência maior. Né? A própria terapia ela já exige, porque ela trabalha de maneira muito objetiva. Então, eu ainda estou buscando ser mais objetiva ainda, para que esse sofrimento seja acolhido de uma forma, seja tratado de uma forma mais rápida também. Lógico que todo mundo tem seus processos, mas nós, enquanto terapeutas, a gente tem o poder de conseguir trabalhar melhor cada transtorno, cada demanda. Então, eu me vejo assim numa demanda tão grande que eu fico muito preocupada, né, com a questão do tempo também, que a gente tem que trabalhar muito bem trabalhado, questão de pouco tempo. E aí eu deixo muito claro para os meus pacientes que a terapia realmente começa a partir dali, a partir da saída dele ali daquele momento, né? Que ele possa cuidar dos seus sentimentos, do seu pensamento, das suas emoções. E a partir dali a gente vai tendo essa interação, tendo essas mudanças de comportamento que precisa realmente ser trabalhado com mais objetividade nesse momento. Sim. Já para cá, né, antes de tecer essa condição ansiogênica que está chegando aí, e a gente sabe o tamanho da demanda, eu gostaria de trazer antes uma visão, né, de como nós, humanistas, gestaltistas, enxergamos o sujeito, o ser humano. Nós enxergamos esse sujeito dentro de um contexto total, global, né? Óbvio que relacional e contextual. Então, para falar ou para enxergar esse sujeito, falamos de ansiedade, mas para a linha humanista, a gente enxerga esse sujeito que traz condições ansiogênicas e aí a gente vai pentear todo esse processo para chegar aí nessa raiz ansiogênica. Mas para a linha gestáltica, humanística, é muito mais convite para que haja diálogo com a ansiedade, ao invés de patologizar, ao invés de colocar essa ansiedade como vilã. Né? Então, hoje os que chegam para a gente em clínica, dentro da clínica humanista, já que estamos falando aqui de abordagens clínicas, por mais que essa demanda seja gigante, né, eu tento enxergar esse sujeito na sua totalidade, né, acolher essa demanda, né, sem enxergar, é óbvio, né, não necessariamente a patologia, mas enxergar esse sujeito, né, com a sua demanda, trabalhar intervenções para a gente cuidar disso. Né? Mas é óbvio, como a Cláudia trouxe, demanda gigante, demanda que me preocupa bastante. Não é? Mas o gostoso da linha humanística, gestáltica, é que a gente enxerga a ansiedade não como vilã, né? Mas como uma condição, tá, de você enxergar o além, enxergar, né, a luzinha vermelha que acende. Então, tá tranquilo lidar com um ansioso que chega para a clínica, apesar, óbvio, né, do assustar dessa demanda gigantesca. Assim, quanto a minha, né, a primeira coisa que a gente faz é como o Raito disse, é ver o sujeito como um todo, né? E aí desmistificar essa questão. Você não é a ansiedade, você tem um nome, né? Você está com ansiedade, mas você não precisa
trazer para vocês, para a sua vida, né? Então, daí a gente vai tentando desconstruir essa condição do sujeito, que já chega bem cronificado, né? E vamos botando para fora exatamente aquilo ali que está como sintoma. Aonde foi que iniciou o sintoma? Vamos descobrir onde é que está o sintoma disso aqui, né? E daí, assim, às vezes, né, eles perguntam, doutora, quanto tempo eu tenho que fazer terapia para melhorar? É uma coisa que eles demandam muito. O ansioso tem isso, a questão do tempo, né? E aí, quando a gente fala para ele, o tempo é seu, a cura é sua. Então, eu não posso determinar um tempo, né? A partir do momento que você passou por aquela porta e se permitiu estar aqui para fazer terapia, você já está procurando a cura. Mas é a cura pela fala, a cura pela dor. Não existe cura sem sofrimento. Porque o sofrimento também, né, não é de todo ruim, como a Ayrton falou, né? Não é de todo ruim. O sofrimento, ele é um gozo. A pessoa às vezes goza do sofrimento, né? E o ansioso tem muito isso, né? Ele goza naquela coisa, mas será que eu vou pegar a depressão? Será que né? É sempre no amanhã, é sempre no amanhã. E eu digo, volta para cá, né? Volta para cá, porque a gente tem que trabalhar hoje, né? Mas também passando por um passado. Então, quando eu vou fazer essa viagem com eles, na questão de levar a infância para trazer até aqui, para saber o que é que ele tem quanto trauma e por que ele está tão fragilizado naquele momento, as coisas vão clareando. É como se fosse uma cortina se abrindo, né? Eu costumo dizer que eles permitem que a caixa de Pandora se abra. E aí a gente já rolou a transferência, né? Então daí já vai o processo de cura. E quando eles menos percebem, né, eles já estão sem a medicação, já estão detectando o momento da ansiedade, controlando como é que eles fazem tudo isso. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, cuidar da saúde mental também é necessário cuidar do todo. E esse todo, né, a gente fala da atividade física, a gente fala da importância da leitura, da importância do autoconhecimento, né? Então a gente vai trabalhando outras coisas para além daquilo que ele está buscando, né? Que é a cura da ansiedade. Tem justamente assim. Pode falar. É justamente assim, Ismênia, que funciona a terapia cognitivo comportamental. A gente vai descobrir a situação, o pensamento, a emoção e atuar no comportamento. É justamente isso que funciona. Né? A terapia ela funciona baseada nisso: situação, pensamento, emoção e comportamento. E aí, quais ações você precisa desenvolver para chegar até a cura de toda essa doença? Né? A linha... Então, desculpa, Cláudio, termine. Pode falar. Não, eu ia dizer, pegando o gancho na tua fala, sobre esse olhar da nossa Gestalt terapia, essa linha humanística, que não deixa de ser, não é diferente, na verdade. Né? Mas voltando a falar do movimento holístico, já que a Ismênia falou do todo, você falou de totalidade, né? A maioria das pessoas que talvez estejam acompanhando a gente aqui, ou que buscam a psicologia, né? Aqueles que vão para um psiquiatra, até porque às vezes eu converso com parceiros meus psiquiatras e trago. É possível vocês diagnosticarem só aí com vocês? Eu sei que não é. Né? Eu quero dizer o seguinte: a maioria desses sujeitos que chegam para a clínica quando vêm da psiquiatria, elas vêm com esse estigma. O psiquiatra me disse que eu sou depressivo maior, que eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Nós vamos te receber na clínica. Eu não estou aqui fazendo crítica negativa à psiquiatria, por favor. É só uma condição minha, tá? Como psicólogo. Era tão bom se a gente não pudesse dizer, você tem isso, passasse a medicação e ele fosse tratar, né? Mas eu sei que cabe a profissão do psiquiatra. Eu não estou aqui para de forma nenhuma desrespeitar. Mas quando esse cliente, o parceiro terapêutico, como eu chamo, chega para a gente já com esse diagnóstico carimbado, fica muito mais difícil da gente trabalhar, não que a gente não consiga, porque cada um vai trabalhar esse olhar. Então, dentro da linha humanística, gestáltica, né, você que está aí, né, dizendo como que vou chegar na clínica com a Ayrton, com a Ismênia, com a Cláudia, aqui para mim, você vai chegar nessa totalidade. Ninguém vai te enxergar o ansioso, ninguém vai te enxergar o depressivo, ninguém vai te enxergar o sujeito que tem lá a sua demanda psíquica.
tá? A gente vai enxergar esse sujeito, a gente vai manter essa relação eu-tu de forma bem empática, de forma respeitosa. Isso já trabalhando, claro, a minha fala já entrando aí, né, nessa aresta daquele sujeito que pretende fazer psicoterapia, mas muitas das vezes tem esse receio. Então, por isso que o principal objetivo da terapia cognitiva comportamental é justamente mudar esses sistemas, né? Mudar esse sistema de pensamentos, né? Não é o que o outro diz de você, é o modo como você se vê, o modo como você se percebe. A gente trabalha muito isso, as crenças, as emoções, os comportamentos, a relação com as situações, né? Então, é entendimento. Terapia cognitiva comportamental é isso, é entendimento. São mudanças de sistemas, são quebra de padrões comportamentais, né? Então, tudo isso realmente precisa ser quebrado, precisa ser analisado, precisa mudanças. É que é bem similar aí com a gestalterapia. Pronto, e que a gente enxerga esse sujeito como agente de mudança, ele mesmo como agente de mudança, que eu acho gostoso. Às vezes o sujeito chega buscando no psicólogo, né, esse agente para a automudança, quando na verdade a partir das nossas intervenções ele vai se dar conta do potencial que há ali, né, do potencial desse sujeito, e ele crescer, que é a parte mais gostosa da clínica, né? Bem, Cláudia. Exatamente. Tem alguns mitos, assim, pedindo para fazer algumas perguntas. Uma coisa assim, o quanto a infância interfere na vida de um adulto, né? Na psicanálise a gente trabalha muito essa questão da infância, mas não no sujeito infantil, mas o que ele viveu na infância. Eu sempre busco resgatar algumas coisas da infância, como afeto, emoção, cuidado, né, como foi o convívio social dele, como foi a própria, né, vinda ao mundo, porque a gente mesmo quando, antes de nascermos, já somos um sujeito falado, já temos o nome, né? Quando a gente nasce com a responsabilidade enorme de realizar o sonho dos pais, né? Tem uns que já nascem médico, advogado, né? Já tem aí determinado, fulano vai casar com quem, então assim, é uma demanda muito grande. E aí quando a gente leva para eles essa demanda, né, traz para eles assim, como uma resolutividade daquele instante de sofrimento, né, a gente pega, né, nessa infância realmente que traz resquícios, né, como eu sempre digo, né, eu digo, mas a frase é do Freud, né, se você quer saber quem é o adulto, pergunte a ele como foi a infância, né. Então, a partir dessa frase assim, que eu vejo, e aí na psicanálise a gente pega o sujeito pela palavra, e principalmente nos atos falhos. Quando ele vai falar de alguma coisa que ele diz, não era bem isso que eu queria dizer. Né? A questão dos sonhos, né? Que para a psicanálise é bem importante. Né? Existe essa questão porque eles querem muito, né, assim, e concordo com a Ayrton com a questão do diagnóstico, sabe? Mas eu percebo, Ayrton, que eles precisam de um diagnóstico, são eles que pedem um diagnóstico. Sim. Né? Porque eles precisam dar nome àquele sofrimento. Então agora eu tenho um transtorno de ansiedade, agora tudo bem, né? Agora eu entendi o que eu tenho, como se fosse algo físico. Eles querem objetivar o sofrimento, eles querem dar nome ao sofrimento, né? E é isso que a gente tem que tirar como psicólogo, o papel da gente é dizer, não, se não é um diagnóstico. Você é um sujeito que está aqui procurando ajuda para se curar. Então, parte do princípio de que você não é um diagnóstico, né? Mas eles pedem, a gente sabe que eles pedem um diagnóstico, né? E aí, assim, tem alguns mitos que algumas pessoas chegam na clínica, né, como a psicanálise faz hipnose, né? Eu disse não, né? Eu não gosto nem muito de falar sobre hipnose, porque eu não estou estudiosa da hipnose, né? E aí tem alguns mitos também que pediram para perguntar a vocês, né? A Gestalt é só aqueles desenhozinhos que a gente vê e fica olhando, né? E aí o psicólogo fica avaliando a gente por aquele desenho, né? E aí na comportamental o povo diz, não, mas na comportamental eles são coach, né? São aqueles que dizem que a gente tem que fazer como se fosse um nutricionista. De manhã você acorda, você toma o café da manhã, o lanche, o almoço, né? E a psicanálise é essa furacão, né? É nada com nada, é só sexo.
Eu digo calma. Eu disse, não, Eu vou... sou tímido. Quantas viu? ideias erradas, amiga? Quantas ideias erradas, né? E aí vamos explicar isso, né? Existem sim vários. Com certeza. Mitos, existem vários mitos, sim. Essa coisa da figurinha, ela é bacana você ter trazido, né? Porque não deixamos de nos embasar por lá, né? Porque nós temos dentro da Gestalt terapia a noção de figura fundo, que diz muito, né, daquela figurinha. Vou trazer aqui só para a gente pegar como base mais rapidinho. Ismênia, você já viu aquelas figurinhas, não viu? Imagine que tem uma velha e uma mulher. A Cláudia só consegue ver a mulher e você só consegue ver a velha ali naquele desenho. Sim. Percebe a diferença? Existe um sujeito que vai conseguir ter um olhar para a figura e um outro que vai deixar um fundo ali adiante, né? A Gestalt, ela traz essa noção de figura fundo, onde o sujeito é uma totalidade, onde emerge uma figura. Essa figura torna-se uma Gestalt em aberto, por isso que eu quero ser breve, porque tem muita coisa que eu vou trazer aqui. E essa figura precisa tornar-se fundo outra vez. Isso é cíclico, né? Então eu preciso que essa figura torne fundo para que eu siga e outra figura emerja. Você viu? Não tem nada de não ser Gestalt. É Gestalt, mas tem ali uma teoria para se explicar, né? Então, o nosso olhar parte disso também, mas parte de muitas outras, né, de outras abordagens, da filosofia, por exemplo, a filosofia existencialista, que enxerga esse homem com um potencial para lidar, com um potencial único, e a própria fenomenologia, né, vai convidar a gente a ir às coisas mesmas, se afastando de a priori e deixando esse sujeito nu para que enxerguemos. Mas tem muito mito aí. Tem muito. Que a gente é o cara do abraço. Vocês já ouviram? Não vou pro humanismo. O humanista é o ursinho, né? É o cara do abraço. É. A psicanálise é aquela que te dá um tapa, né? Todo mundo diz assim, eu vou sair chorando daqui, né? Porque assim, é o tapa. E o comportamental é aquele que... mas deixa claro, eu deixo claro. Eu posso te abraçar se você deixar eu te abraçar. Fique tranquilo, tá? Não tem um problema com isso. Cláudia. Nossa, gente, quanta ideia errada, né? A gente, mas a gente precisa realmente ter mais esses momentos de esclarecimentos para as pessoas entenderem, até porque muitas vezes quando a gente fala do psicólogo, o papel do psicólogo, muita gente encara como uma experiência do passado, como algumas pessoas já vieram falar, eu não gosto de ir para o psicólogo porque isso, aquilo, outro. Aí a gente precisa deixar a pessoa entender que os psicólogos têm diversas abordagens para se trabalhar, né? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. A sociedade precisa entender que nós trabalhamos com diversas abordagens, né? Então, eu achei bem interessante a nossa temática por isso, onde nós temos a oportunidade de falar de nossa abordagem, isso é extremamente importante para que todos tenham esse conhecimento, né? E assim já consegue identificar um profissional para procurar, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem muitas técnicas, sim, né? A gente trabalha com técnicas muito eficazes, até porque a gente trabalha com mais clareza e objetividade. Então, a gente prefere trabalhar com algumas técnicas que são bem mais seguras e eficientes, né? Então, as técnicas comportamentais, que se refere à reversão de hábitos para aumentar a percepção do paciente sobre cada episódio que traz desconforto sobre a vida dele, gerar a capacidade de interromper uma resposta inadequada junto a uma situação que ele não consegue resolver. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte de comportamento, de emoção, é o que eu falei, né? A situação, a emoção, o comportamento, então tudo isso a gente vai estar avaliando, né? A gente quer aumentar a consciência do sujeito e identificar os fatores desencadeantes e as consequências dos acontecimentos associados a determinada situação ou sintoma. É isso que a gente precisa descobrir, né? Então, essas técnicas a gente usa para chegar com mais rapidez, com mais objetividade ao problema, né? A queixa. Mas você dá abraço também? Dificilmente. Só eu abraço. Se for o caso da necessidade.
Só eu abraço. Se for realmente uma necessidade. Eu sou o ursinho aqui, o ursinho daqui. É o cio mesmo. Quem né? aí quer um abraço? Quem aí quer um abraço? Quem? Enfim, no ambiente ali onde a gente está, né, tudo pode acontecer. De repente, a pessoa tem a necessidade de querer abraçar, como já aconteceu, né? Então, a gente não vai se negar. Por isso, Claudinha, que É, eu acho falei, que só- né? Por isso que eu falei da importância. Eu acho que só a Ismênia que nega, né, Ayrton? É porque ela pensa em outras coisas, além do abraço. Não fala Exatamente. isso, porque o povo vai achar que a psicanálise é só sexo, pelo amor de Deus. Eu não falei nada. Quando eu não falo de sexualidade, as pessoas dizem assim, né, doutora, porque teve uma vez um paciente disse assim, doutora, você vai fazer algum teste comigo? Porque assim, se for aqueles testes para falar de sexo, eu não vou querer. Eu disse assim, não, nós não vamos falar, né? Não, porque disseram para mim que a psicanálise trabalha com sexo, com hipnose, com isso, com aquilo. Eu digo, oi, né? A gente se assusta um pouquinho. E Por você isso que eu achei abraça a interessante. árvore? Você abraça a árvore? A árvore? Deixa pra lá, porque tem uma perguntando aqui. Ah, tá. Ayrton. Ah, tá. Pois vamos lá, né? E aí, temos mais perguntas, mais questionamentos. Mas eu queria, né, assim, saber de vocês, se vocês atendem criança, né? Como é que é esse atendimento, como é que se vocês fazem atendimento familiar, de casal, né? Como é isso dentro da abordagem de vocês? Pronto, vamos nós. Quem precisa fazer a terapia cognitivo-comportamental? Né? Todos podem fazer, todos. Crianças, mulheres, homens, adultos, adolescentes, todos podem fazer. A questão que muitos profissionais, hoje, atualmente, eu não atendo mais crianças, atendo só adolescentes, adultos e idosos. Porque cada um, no decorrer do tempo, vai escolhendo o público, né? Então, hoje eu escolhi atender apenas adolescentes, adultos e idosos. Atualmente eu trabalho com esse público, né? Então, são pessoas já que estão mais conscientes, né? Já vão para a terapia já com mais objetividade. Também existem os outros profissionais que também trabalham com as outras linhas e sempre vai ter público para todos os profissionais, né? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela é altamente recomendada, né? Principalmente nos casos de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de pânico, fobias, e nas diversas situações que possuem base fundamental, os comportamentos, os pensamentos e as emoções, né? Toda pessoa que necessita de um psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai agir diretamente nesse mundo, nessa situação, nessa mudança de sistemas. Sim. Para nós, né, já que falamos de homem global, homem relacional, né, homem contextual, não importa a idade. Está lá, a Gestalt disponível para que você possa, sim, buscar. Linha humanística gestáltica. Né? O que fazer, né, quando você se pergunta, eu preciso, eu busco terapia, meu pai está forçando, minha mãe está forçando. Nós, da linha humanista, nós temos essa imagem essa visão de, se você não quer, então você não vai estar conosco. Então, se quer e precisa, a gente vai estar disponível para isso. Eu trago isso porque a maioria dos pais, né, eu não estou falando de criança abaixo de 5 ou que não tem uma condição cognitiva para saber o que quer, tá? Porque existem crianças autistas hoje que os pais precisam desse tratamento. Estou falando de pessoas cognitivas pensantes que já sabem o que querem. Adolescente, por exemplo, é comum chegar na clínica o adolescente dizendo, estou aqui porque meu pai forçou. Eu não quero estar aqui. Eu, como humanista Gestalt, vou ouvir esses pais, entender qual é essa condição que esse adolescente chegou. Se está mais lá nos pais, tchau, essa criança, esse adolescente não vai ficar. Ele vai ficar se ele quiser. Então, a terapia, a psicoterapia é para você que quer e precisa. Se você não quer, tá, e acredita não precisar, ninguém vai forçar você a fazer. Tá? Até porque receber um sujeito forçado dentro de um ambiente clínico, né? O que é a clínica? A clínica é enxergar esse sujeito na totalidade. Se ele não quer, vai ser bem difícil o meu olhar para essa totalidade. Vai. E
se não quer e diz que não quer, a totalidade é esta. É de um sujeito que precisa, que não está precisando, não quer. Ou que muitas das vezes está precisando, mas não acredita caber dentro daquele contexto. Então, o olhar humanístico para essa concepção você pode ter a idade que você quiser. Então, venha, porque a Gestalt humanista vai estar disponível para atender. Mas sempre eu fiz essas palavrinhas. Se quiser e precisar. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. A devolutiva para os pais, né? Quando a gente vai dar essa devolutiva, né? Na psicanálise, a gente tenta fazer com que eles compreendam de uma forma, não da forma técnica, mas eu vou falar da forma técnica, de que a partir do momento que você corta o cordão umbilical, o sujeito ele é cindido, né? E quando esse sujeito cresce e vai fazendo suas próprias escolhas, parece que eles vão vivendo um luto, que estão perdendo o filho desejado. Então aquele filho ideal não existe. Eles vão ter que matar um filho ideal para aceitar o filho real, né? Aquele adolescente que está construindo a sua personalidade, está formando a sua personalidade. E a formação da personalidade depende muito também da aceitação dos pais. Uma questão que tem sido muito vista dentro da clínica, não sei vocês, depois vocês falam sobre isso, né, é a questão do que eles falam da sexualidade. Eu acho que, assim, os adolescentes hoje eles estão querendo experimentar. Eles não estão fazendo uma escolha de gênero, né? Eles estão experimentando mais. E isso está assustando muitos pais. Eles chegam com assim, meu filho, ajuda que está doente, né? E você ter que explicar essa parte para eles, que não existe uma doença, fazer essa castração, dizer que esse sujeito agora vai procurar a construção da personalidade dele em cima das suas próprias escolhas e vivências. Ah, mas ele é menor, ele tem que fazer o que eu quero, né? Tem que fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Aí existem as negociações. Então, de uma certa forma, quando eu falo que eu atendo adolescente, você atende a família. Não tem como. Né? Porque quando você vai dar as devolutivas, inclusive a gente diz, né? Procure um profissional para você também. Né? Porque se você não cuidar do todo, aquele sujeito vai continuar adoecido. Lisbela, inclusive, eu chamo inclusive de clínica ampliada. Tá? Atender adolescente não tem como estar eu e adolescente. Então, pegando lá o gancho da tua primeira pergunta sobre qual é a devolutiva, é comum chegar pai realmente trabalhando a condição de gênero do filho e forçando, na verdade, o psicólogo a curar. Né? Para a linha humanista, como já falei de totalidade, esse pai, de primeira instância, no primeiro momento, ele vai já ficar ciente de que o meu olhar é para o sujeito, não é para o gay, para a lésbica, para a condição estigmatizada que esse pai está trazendo. Então, ou fica ou não fica. A maioria deles procuram outra abordagem, procuram outro psicólogo, porque não conseguem compreender que o meu olhar não é para a condição adoecedora do sujeito, mas sim para um sujeito que chega na sua condição qualquer. Eu enxergo o sujeito, o humanista gestáltico enxerga este eu na sua totalidade. Então, a abordagem, né, gestáltica, atendendo o adolescente, né, bate muito nessa tecla. Se a gente for pegar a partir de um princípio, gente, o adolescente, ele não é mais a criança, mas ele também não é adulto ainda. Ou seja, ele está nesse limbo de descoberta. Está no mundo de descobertas, né? Empatizar, se colocar no lugar desse adolescente, é importante para pai, mamãe e, óbvio, que nós aqui, dentro do nosso contexto, cada um com sua abordagem. Né? Mas a devolutiva da linha humanista, pegando a tua pergunta, ela vai muito nessa noção do que enxergamos e como enxergamos esse sujeito. Né? Tanto é que muitas das vezes, quando o problema não está no adolescente, eu sou bem sincero e digo, não tem nada aqui com o filho de vocês. É bom que você ou a mamãe procurem terapia. Sim. Exatamente, tem que ser assim mesmo, né? Até porque tem que ser muito bem trabalhada a relação entre paciente e terapeuta, né? E para que tudo possa fluir, né? Tenha realmente uma colaboração mútua, para que a gente consiga trabalhar com clareza, com objetividade sobre as questões, né?
trazer. Então, costumo dizer que um bom vínculo, ele impulsiona o paciente a manifestar os seus próprios sentimentos durante toda a sessão. E aí, Muito bem, Cláudia. isso você consegue realmente trabalhar de uma maneira muito prazerosa, muito eficaz. Você usou uma palavrinha importantíssima para o trabalho da psicologia, que é o vínculo, né? Se você não vincular, querido, que está me ouvindo, que está assistindo a gente, ou que está em casa, em onde quer, você não vai ser forçado a ficar, né? Eu estou trazendo agora uma fala para as pessoas que estão querendo buscar a psicoterapia ou análise, enfim, né? Se você não vincular, não fica. Eu, como psicólogo, por exemplo, se percebo que o meu parceiro terapêutico não vincula, eu o convido a buscar um outro profissional. Porque é de fundamental importância que haja esse vínculo. Que é a partir deste vínculo que você vai trazer para mim, né, o teu eu. Que você vai apresentar para mim o teu eu. Né? E eu preciso desse eu na sua totalidade para que possa trabalhar a intervenção, para que cuidemos juntos aí desse processo. Mas vínculo é tudo dentro da relação psicoterapêutica. Exatamente. Se esse vínculo não estiver bem estabelecido, não existe essa colaboração. Não vai existir sucesso na terapia. Exatamente. É o que nós chamamos, né, na psicanálise de transferência. Se não existir essa transferência, eu não tenho como trabalhar o sujeito, né? E até porque, assim, o lugar do psicólogo é o lugar de não saber, né? Nós não temos que saber de nada, né? Não somos nós que buscamos o paciente, né? É ele que nos escolhe. Então, a partir do momento que ele nos escolheu, né, já existe um vínculo. Essa transferência ela ocorre a partir do momento que existe uma fala, que existe ali, né, um momento de terapia. Outra coisa que eu queria só deixar claro para desmistificar, é assim, que o psicanalista ele é mudo, tá? Acho que eu sou a única psicanalista que fala demais, né? Não fica só balançando a cabeça como calango, e sim, né? Então, acho que eu falo até demais, né? E esse retorno, é um retorno muito imediato quando você entra. Aí falou uma coisa muito importante. É uma coisa que eu trabalho com os pais. Eu digo, olha, vocês já passaram por uma adolescência, vocês sabem o que é ser adolescente numa época atrás. Eles estão vivendo uma adolescência numa época totalmente diferente. Então, se a gente não passar a conhecer essa adolescência, a gente não vai conseguir entender, compreender. Porque não tem como moldar o sujeito, né? Não tem como moldá-lo. O que a gente pode é encaminhar, fazer com que, dentro das escolhas dele, eles façam escolhas assertivas. Mas se não forem assertivas, tudo bem. Né? Eles têm que aprender com os erros também. Eles têm que aprender a se frustrar. Hoje, o que eu mais percebo é que as pessoas não querem mais ser frustradas, elas não querem se frustrar. Então, elas buscam a medicalização, buscam as pessoas. Então, eu sempre digo assim, o sofrimento é seu, você dá para quem quer, minha amiga. Né? Você dá para quem quer. Então, tem muitos que querem até ficar com sofrimento, ok. Você bota onde ele quiser. Mas mandar pra gente... Porque assim, algumas pessoas acham que a gente dá a cura. Mas não, a cura é do sujeito. É ele que tem que buscar nele mesmo. Nessa existência. Em ressignificar a sua própria existência humana. Né? Como ser... Ele mostra o caminho. As respostas é dele, né? Ele é o agente de mudança. Ele é o agente de mudança. Né? Exatamente. Com certeza. Eu costumo me colocar dentro dessa condição do parceiro que vai atravessar a ponte com esse sujeito, né? Mas não dizendo como atravessar, mas dizendo, estou por aqui, ó. Estou por aqui. E a gente vai ouvir escutar de forma especializada. Isso vale muito para aquelas pessoas que dizem, para que psicólogo? Vai lá bater um papo com o teu amigo. Bata o papo com o amigo, com a mamãe, com o vovô, mas não deixe de procurar um profissional se você não está conseguindo lidar sozinho. Porque a nossa escuta, ela é especializada. A gente trabalha em intervenção dentro daquilo, a partir daquilo que você traz para a gente. E é o sujeito que vai te dizer como deve conduzir a análise, a terapia, né? Como é que deve conduzir. Uma das coisas que eu tenho visto que tem feito com os meus pacientes um efeito muito... né, positivo, é o trabalhar música, metáforas, sabe? Trabalhar os sentimentos, as emoções, colocar... Tem até uma música que eu utilizo muito, né? Que é aquela
Vou cantar não, tá, gente? Só vou falar, porque se eu cantar triste. Canta, Que diz assim vai. que além do horizonte existe um lugar, né, bonito e tranquilo para a gente se amar. Mas o que importa não é somente o que tem além do horizonte, é o percurso. É como eu vou chegar lá. Sempre levo para eles isso, né? O percurso, porque para chegar no além do horizonte tem uma caminhada. Como é que você quer a sua caminhada? Então eu sempre deixo esses questionamentos, sabe? E isso tem sido um efeito muito positivo, né? Porque eles passam a reconhecer de que eles estão deixando de viver o hoje, pensando no amanhã, né? Num futuro tão distante, que talvez não seja o que eles estão almejando. Eles podem mudar, eles têm o direito de querer mudar, né? Vou pedir também, gente, ó, quem está entrando, muito obrigada, tá? Boa noite. Estamos aqui na discussão sobre, não discussão não, tá? Um bate-papo bem legal, bem gostoso mesmo, só falta o café. Cláudia, cadê o café? Só falta o café, né? Pra gente tomar. Tem que ser presencial. Presencial, né? Exatamente. Então depois só falta o cafezinho. Né? Depois a gente faz um lá na Cláudia também. Né? E pedir para vocês, por favor, tem um aviãozinho aqui do lado, compartilhem com os amigos de vocês, convidem, bota o coraçãozinho, adoro os coraçãozinhos. Né? Eu sou uma psicanalista boazinha, tá, gente? Aí vocês podem compartilhar, tá? E vamos falar, assim, vamos pedir, né, para os nossos convidados, aí e a Cláudia falarem um pouquinho como está a clínica, a demanda da clínica, né? Quem estão procurando vocês e como estão? Bom, a demanda está altíssima, né, amigo? Como a gente falou no início. Graças a Deus, bom, por um lado, né? Porque para nós psicólogos, realmente, a demanda está só aumentando. Né? Mas é muito preocupante a gente ver toda essa demanda, né? De realmente estamos na pandemia dos transtornos. Né? E aí a gente precisa realmente estar muito preparado psicologicamente para trabalhar tudo isso. Né? Cada caso é um caso diferente, cada história é uma história diferente, e a gente precisa realmente estabelecer esses vínculos e conseguir trabalhar de uma maneira bem objetiva. Para nós, né, dentro da linha humanística, para mim, que sou gestalterapeuta, eu venho observando uma crescente demanda ligada à ansiedade. Né? Também, né, podera. Nós vivemos num mundo onde condições ansiogênicas afloram a todo momento. Tanto é que é gostoso quando a Gestalt vem trazer, né? Eu gosto muito do Enio, quando ele traz dialogue com a ansiedade. Né? Então, essa galera que está chegando para a gente, uma demanda gigantesca de ansiedade, a gente está conversando com essa galera, né? tentando, não forçando o sujeito a entender que é preciso sentir. Vi agora a Kessia falando aqui que até nas escolas os professores estão trabalhando essa condição de emoção, né? Então, a linha humanista, ela te faz esse convite para você sentir, né? E a demanda que chega hoje na clínica é de sujeitos dessensibilizados. O que é isso? É não sentir. Eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir o medo, eu odeio sentir ansiedade. Quando, na verdade, nós, da linha humanística, temos o olhar e o convite para... Por que não sentir? Se você é humano e essa condição de sentir é inerente ao sujeito, ou seja, é teu. Né? É comum a fala de clientes ou de parceiros terapêuticos dizendo: Ayrton, o que eu faço para arrancar a ansiedade e jogar no lixo? A perguntinha, né? A resposta reflexa: e você consegue arrancar algo inerente seu? Algo inerente seu é redundante. Algo inerente, algo que é seu, algo que está em você. A ansiedade é tua. Como lidar com isso? Né? Para não fugir da pergunta, a demanda que mais me chega hoje é esta. É do sujeito ansioso, é do sujeito acelerado, é daquele que quer parir um futuro, né? Que ainda não está em tempo gestacional de ser parido. Também tem o imediatismo, né? Hoje tudo muito rápido, né? Eu estava falando que até para aparelhos celulares, assim, né? A gente compra um hoje, amanhã surge um mais moderno, né? Então é tudo muito rápido. E eu acho que essa rapidez que a gente está vivendo também causa essa ansiedade. Eu tenho que me moldar uma sociedade, né? As pessoas estão querendo muito esse negócio de se moldar, né? Do sofrer o bullying, né? De estar
ter um padrão de corpo, padrão de social, né? Então, isso tá fazendo com que os adolescentes se percam um pouquinho naquilo que eles estão buscando, né? Eles estão buscando muito se doar ao outro, mas o que ele tem para doar ao outro? Por que eu tenho que ser? Eu sempre questiono isso. Por que você tem que ser igual a outra pessoa? Né? Por que você tem que se adequar? O que tem chegado para mim de demanda de adolescentes, assim, e eu falo que chegam já bem feridos, né? Bem fraturados, né? E agora com esses diagnósticos de borderline, parece que todo mundo é borderline, todo adolescente, ficou adolescente se é borderline, né? Então, assim, tem uma coisa de querer diagnosticar o sofrimento. E desmistificar isso, sabe, assim, tá sendo bem difícil, porque, assim, parece que ele necessita desse diagnóstico, né? Para justificar essa falta. Então, as pessoas têm que me amar porque eu sou doente. As pessoas têm que me acolher porque eu sou doente. As pessoas têm que... Então, pronto, eu fujo desse padrão, mas aí eu vou para outro padrão, que é um padrão de doente mental, né? Então, é uma das coisas que eu acho que a dificuldade da gente está sendo assim, essas classificações, eles precisam se objetivar, né? Objetivar... Que eu percebo também, não existe foco, não existe objetividade, é como se estivessem perdidos, procurando algo para se refugiarem. Mais ou menos nessa linha. Então, lógico que a pandemia desencadeou tudo isso, né? Mas é justamente o momento de buscar a sua essência, se encontrar realmente e ter foco, ter objetividade no que quer realmente, no que está procurando, né? Eu costumo denominar de síndrome Maria vai com as outras, né? É incrível como o sujeito ele não está mais sentindo. E quando eu falo desse sentir, é vir para si e se perguntar o que o meu eu está pedindo, né? Não, o que o meio está pedindo, o que o outro está pedindo. Então eu respeito todo o desejo do meio, do outro, mas onde é que está este eu? Aonde é que está este eu? Então a psicoterapia humanística, dentro do contexto gestáltico, vai buscar trabalhar junto com esse parceiro terapêutico que nos busca essa condição de auto-olhar, essa condição de entender o que este eu está pedindo, inclusive de sentir. Sim. Porque se segue o movimento Maria vai com as outras, né, vai dar ansiedade, vai chegar numa patologia ansiosa. Não generalizar. Vai sempre trazer frustrações, né? E uma das coisas que eu também percebi, aí, que assim, quando ele já está numa fase dos seus 17 a 21 anos, né, que eles já vêm para a gente já bem adoecido, vem também uma carga de dependência emocional, né? Inclusive, assim, eu percebo que muitas vezes eles me olham, né, e dizem assim, eu queria uma mãe como você. Eu digo, pera, né, limite. Não tem mãe aqui não, né? E aí, assim, essa dependência emocional está sendo cada vez maior. E com isso está gerando muitas frustrações, porque eu não vou encontrar no outro o que eu não tenho em mim. E fazer com que eles entendam isso, né, é doloroso. Para eles é doloroso, porque eu não quero buscar, eu quero encontrar, mas eu não quero lutar, eu não quero buscar. Por isso que eu vim para cá, para você me dar. Eu digo, não. Né? Estamos no caminho contrário, vamos voltar aqui. E aí a gente volta para né, para aquilo que na psicanálise a gente trabalha, né? Vamos lá, a vida é sua, responsável é você pelo seu sofrimento. Você dá para ele, para quem quiser. Né? Então, assim, o que você busca no outro que você não encontra em você? E a partir daí que você deixa esse questionamento, ele vai se vendo e se desnudando. E realmente vai tendo uma descoberta. Eu sempre falo que assim, que para a lagarta é muito difícil ela saber que pode ser borboleta. Ela precisa passar por um processo. E esse processo é doloroso. Então, até ser uma borboleta e se libertar. Então, na terapia é do mesmo jeito. Não é um caminho fácil, é um caminho doloroso. Mas você precisa falar sobre aquela ferida. Muitas vezes eu digo assim, você precisa arrancar a ferida, deixar sangrar para poder curar. Não adianta tampar. Pode doer? Sim, né? E aí,
a pessoa se assusta, né? Não, mas deixa a ferida aí. Deixa, não toca nela, né? A ferida tá aí. E aí a gente vai, né, com aquela tentando, dentro do que ele te traz como demanda, devolvendo para que ele possa resolver. E eu quero falar agora sim, né? Pedir para vocês falarem como é para vocês lidar com essa demanda que está chegando aí também, de dependentes emocionais, que buscam no outro aquilo que eles não estão encontrando neles. Realmente é bem constante, né? Isso que você falou é muito constante no dia a dia, né? E eu sempre trabalho a questão da percepção. Como você se percebe? Você realmente precisa do outro para você se sentir importante? Então é toda essa questão que precisa ser trabalhada mesmo de percepção, de mudança de sistema, mudança de crenças, mudança de visão, né? De pensamento. Então é realmente bem questões bem delicadas, bem complexas, que a gente precisa trabalhar cada dia com a grande demanda que tem, que realmente quer essa dependência emocional. Para nós. E a cada dia aumenta mais, né? Porque sim, é muito crescente isso, como realmente você falou. E não tem idade, é para todas as idades. Adolescentes, adultos, idosos, então, todo mundo, como se realmente todo mundo estivesse precisando se perceber através do outro, como alguém estivesse realmente querendo esqueci a palavrinha aqui que eu sempre trato, se qualificar através do outro, se encontrar através do outro. Isso não vai acontecer, né? Justamente trazer o olhar para se trabalhar a autopercepção, a autorresponsabilidade, o amor próprio, a aceitação. Muito bem, pegando assim, o gancho aí da Claudinha, autossuporte, trabalhar seu autossuporte, né? A gestalterapia, ela trabalha dentro de um olhar, inclusive eu trago para dentro do meu contexto de trabalho, que chama-se ciclo de contato. Lá dentro nós temos a tua forma de contato, para uma outra abordagem, uma outra live a gente discute sobre isso, mas tem os seus bloqueios de contato. Um deles chama-se confluência. O que é esse confluir? É quando eu me agarro na Ismênia e digo, você não pode ir, e se você for, o que vai ser de mim quando você for? Ou seja, cadê o autossuporte desse sujeito? Não tá trabalhado, né? Está fragilizado. Dentro da linha humanística, a gente vai convidar esse sujeito a pensar sobre esse autossuporte, a virar esse olho para cá e se auto-perceber. Então, a confluência diz muito, tá, dessa demanda que você acabou de trazer aí, da dependência emocional. Né? E me vem o amor nietzschiano, que eu gosto de trazer, quebrando aí as barreiras desse amor romântico. A gente cresce introjetando de que introjetar é engolir aquilo que a cultura, uma religião, qualquer outra condição nos faz mergulhar, mesmo que não queiramos. Mas faz com que nós introjetemos a condição de temos que casar, temos que namorar, temos que ter filho, e a gente não para ouvir o eu. Muitas das vezes o eu diz, eu não quero casar. Mas diz, a cultura prega isso, então eu vou casar. Logo que casa, já vem com aquela coisa da carinha, né? Carinha bonitinha. Então, eu sou sua cara metade. Sim. Aí vem um sujeito com a metade de uma cara, vem um outro sujeito com outra metade, aí a gente vem, olha que lindo, que coisa fofa, que romântico. Nada de romântico aí, meu amor. Nada. Isso aí já é um processo de dependência emocional. Né? Então, você é um sujeito inteiro e você precisa cuidar dessa individuação, desse sujeito inteiro, para que você possa receber a outra pessoa. Caso contrário, o que a gente vai fazer? Eu estou cisado, vou receber a Cláudia vem, preenche o meu cisar. Quando eu trabalho esse movimento, que me completa na sua totalidade, eu dou um chute na Cláudia. Porque a Cláudia era o quê? Era a minha dependência, era o meu processo, era o meu suporte, era a minha muleta. Então, a linha humanística vai trazer isso, tá? Cuida dessa confluência. Você é um indivíduo só em relação. Cláudia. Complementando aí a fala do Ayrton, é justamente a dependência emocional atualmente que eu vejo, né, que participo na clínica, é justamente a questão da validação. As pessoas estão cada vez mais procurando valendária através
do outro. É aí justamente onde começa o despertar da dependência emocional, porque o outro não corresponde aos seus sentimentos, não corresponde com as expectativas, e aí começa a desencadear tudo isso que está acontecendo. Né? No que se refere aos transtornos psicossomáticos, né? Porque tudo é uma carência muito grande. Então, isso vai desencadeando muitos transtornos. Né? Então, por isso que a terapia cognitivo-comportamental ela está sempre muito atenta ao ambiente, né? Que é a situação, a emoção, o pensamento e o comportamento. E a visão distorcida que a pessoa tem, tipo, assim, se eu me dou a ele por inteiro, se eu me dou todo, o mínimo que eu tenho que receber de volta é o todo. Como assim? Se você dá todo, você fica com o quê? Quando todo não acontece, quando todo não acontece, aí vem justamente a frustração, a decepção, as dores. Né? E por que o outro tem que te validar através, né? Não, ele tem, por exemplo, assim, porque já surge uma culpa imaginária. Então a culpa é porque ele fez isso comigo, ou ela fez isso comigo. Né? Então eu só fiz isso por causa disso. Né? E precisar dessa autorização do grande outro para viver. Na linha Gestalt, isso é versão, é responsabilizar o outro por condições que são minhas. Exatamente. E aí a gente se utiliza na psicanálise da infância, dessa dependência emocional. Você quer um marido, ou você quer uma namorada, ou você quer a mãe ou o pai? Como ficou essa relação edipiana? Né? Esse complexo de Édipo, ele foi realmente superado? Na psicanálise a gente trabalha dessa forma, né? E aí a gente vai ver o quão adoecidos eles já vêm lá de trás. A questão, né? E hoje muito mais, assim, eu fico percebendo, eu não sei vocês, né? Depois eu quero a opinião de vocês. Diante do que a gente está vivendo como realidade com as crianças, daqui 10 anos essas crianças vão estar muito mais adoecidas do que as que a gente atende hoje. Porque, assim, existe uma tecnologia que foi, né, lançada, ainda bem, que é o celular. E o celular entrou na vida das pessoas como se fosse uma pessoa. Então, eu não vivo mais sem o celular. E esse celular significa o que para quem? Eu percebo que para as crianças o celular é uma diversão. Para o adolescente é um refúgio. E para os adultos é uma forma de eu monitorar a vida do outro. Porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Eu preciso saber o que está... E principalmente dentro das relações afetivas, amorosas, né? Do casal. Né? Se o celular é meu, né? É uma coisa que eu chamo que é individual. É como uma peça íntima, minha. Eu não tenho que dar senha, eu não tenho que mostrar tudo. É meu. Então, dá esse espaço para a pessoa, mas não, é aquele negócio de stalkear, de fazer outro tipo de perfil, que é para monitorar as pessoas, né? Isso está sendo bem adoecedor, mas é uma realidade cada vez mais presente. Assim, o que vocês têm visto disso? Bom, dentro da linha humanista, deixa claro que esse sujeito ele pode stalkear, namorar, paquerar, usar o celular, mas entendendo qual a condição, porque o excesso leva a isso a adoecer. Não é? Se perceber, o sujeito vir para ele, novamente um olhar para si, né? Ao invés da condição generalizada. Né? Por isso, o nosso olhar é muito mais esse da totalidade. Né? Não deixando de pegar também, Ismênia, a condição infantil. Nós, da Gestalt humanista, nós fazemos essa anamnese, sim. A gente vai lá na infância, a gente sonda, a gente inclusive sonda a barriguinha da mamãe, desde lá, para entender quais possíveis traumas estão levando esses sujeitos à ansiedade, a um adolescer adoecido, enfim. Ouvir o sujeito, entender. Mas deixar claro, gente, por favor, não é porque vocês estão stalkeando, namorando, paquerando, que isso está doente, não, tá? Existe a patologia nisso aí, quando há excessos e quando você não consegue mais administrar o teu a tua rotina. Cláudia. Com certeza, existem inúmeros casos, né? Mas no que se refere à dependência emocional, sempre vai causar mais dor, né? Porque ali você está num momento de dependência que você quer, porque quer encontrar resposta, porque quer estar na expectativa
criando muita expectativa em relação ao outro, então isso pode realmente causar muitas dores, muitos transtornos, da geração de expectativa que você causa em relação a toda essa situação, né? Então, isso com certeza sempre vai ser doloroso, sempre vai trazer sofrimento. Sim. E onde a terapia cognitiva vai trabalhar? É justamente sobre isso, no pensamento, nas ações, nas percepções, fazer com que eu perceba, essa situação vai ser favorável para você, né? Até que ponto isso vai ser bom, até que ponto isso vai te prejudicar, até que ponto isso vai lhe favorecer. Então, eu deixo a pessoa muito consciente disso, né? Trabalhar a questão da percepção, da autorresponsabilidade, o olhar, da mudança de sistema. Por que tudo isso? Precisa ser realmente assim? Você não pode fazer de outra maneira? Que tipo de maneira você pode trazer? Qual outra maneira isso pode ser resolvido? Então, a gente precisa trabalhar as diversas abordagens que existem, diversas estratégias que existem. Nunca vai existir apenas um caminho, sempre vai existir diversos caminhos. Inclusive, assim, Cláudia, eu tenho umas perguntas, né? E as pessoas sempre perguntam assim, doutora, quando é que eu sei que eu preciso de terapia? Eu disse, a partir do momento que você nasce. Né? Todos nós precisamos. Né? Todos nós precisamos. Outros questionamentos também que eles fazem. Psicólogo adoece? Eu disse, todo tempo. Né? Psicólogo, ele faz terapia, se eu pudesse fazer 7 vezes por semana, né? Se eu pudesse. Psicólogo, ele tem supervisão? Eu preciso de supervisão porque tem casos que eu digo o que eu vou fazer agora. Né? Eu fiz de tudo. Então, eu preciso de alguém que me compreenda ali. Né? O psicólogo toma remédio, vai para psiquiatra, se não for, ele enlouquece. Né? Então, às vezes, a gente precisa, né, dizer que nós somos humanos, que nós não somos super-heróis. A gente não veste uma capa. Super-heróis, né? Exatamente. A gente pode fazer um trabalho como a gente faz, mas nós não somos super-heróis. Eu sempre falo isso. A gente é um ser humano. Eu não deixei de ser humana para ser psicóloga. Né? Sou psicóloga, né? E deixar claro para vocês também, gente, assim, que estão nos assistindo nesse momento, mais uma vez, muito obrigada, de que nós fazemos psicologia, e psicologia ao todo. Né? A gente trabalha, a gente tem que escolher uma área, uma técnica, quanto graduação para trabalhar, mas nós trabalhamos o sujeito, nós olhamos o sujeito como um todo. Né? Independente da técnica que a gente utiliza, nós fazemos psicologia. Então, não existe uma principal é cuidar. É a cura, né? É o cuidado, é o acolher o sofrimento. Acolher o sofrimento, né? Importante. Então, não importa a abordagem, mas nós trabalhamos no mesmo objetivo. Não importa a abordagem. Nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Eu diria... Que é acolher, cuidar. Eu costumo dizer que a abordagem é como uma luva. A gente escolhe a sua para meter a mão na massa. Então, o objetivo final é exatamente essa entrega para que o sujeito possa se dar conta de que tem potencial para lidar com qualquer que seja a intempérie, para lidar com qualquer condição que não esteja aí te tornando um sujeito fluido. Para nós da Gestalt, humanista, fluir é saúde. Tá? Então, esta condição de fluir, né, para que essa condição de fluir aconteça. Qualquer um daqui, Ismênia na sua análise, Cláudia dentro da sua abordagem comportamental, eu no humanista Gestalt, o olhar da gente, teórico, pode até ser diferente, mas o nosso olhar para o sujeito, não. Exatamente, é isso mesmo. Então, nós, enquanto psicólogos, a gente tem o mesmo objetivo, né? Realmente só muda a luva. Exatamente. E dizer, gente, que assim, cuidar da saúde mental, as pessoas dizem assim, eu prefiro medicalizar a dor, né, tomar remédio para depressão, para ansiedade, do que pagar um psicólogo, porque assim, eu preciso do imediatismo, né, psicólogo é frescura, ou então coisa para doido, ainda é muito caro psicólogo, né? Eu prefiro pagar R$400 por um médico me passar uma medicação do que pagar R$150 ou R$200 para um psicólogo, para ele fazer o quê?
O que o psicólogo faz? Ele te leva ao autoconhecimento, ao amor próprio, ele te leva a tirar a venda dos olhos, ele te leva a um lugar que é só seu e que você é protagonista da sua história. Eu sempre digo isso. Então, o melhor investimento que você faz, é investir em você mesmo. Se você não investir na sua saúde mental, você vai investir em quê? Em carro, compulsões, compras, casa, amores. Então, assim, você tem que investir em você. Eu sempre falo, você tem que estar inteiro para receber o inteiro. E estar inteiro é se proporcionar a esse momento de autoconhecimento, de autorreflexão, de ressignificar a sua própria existência e de fechar ciclos, encerrar ciclos. Precisamos encerrar ciclos para que a gente possa abrir novos. Não se não se deixa portas abertas, né? Vale salientar, Ismênio, tá? Só abrindo um parênteses na sua fala, tá? Para que não confundam quem está acompanhando a gente, a psiquiatria é de fundamental importância nesse link com a psicologia. Tá? Então, ninguém está aqui dizendo que a medicação não é importante, que você tem que abandonar e buscar a psicoterapia. De forma nenhuma. São duas linhas bem tênues. Né? Nós, como psicólogos, somos apontados hoje por psiquiatras. Que bacana saber que o médico, antes modelo biomédico, hoje ele também está humanizado. Tem muitos psiquiatras bons que hoje estão, olha, não só a medicação, mas a psicoterapia. A medicação, gente, ela vai trabalhar, tá, essa condição desses neurôniozinhos mexerem com a condição sináptica e te dizer, preciso estar lá em cima, preciso dar uma guinada aqui, mas isso mais, né, fisiológico para a coisa. A tua condição emocional é conosco, é com a psicologia. Então, não existe essa coisa de, eu só vou para ali. Vai chegar um momento em que você vai buscar um psicólogo e a partir do psicólogo você consegue lidar, sem precisar ir para o psiquiatra. Mas vai chegar um momento em que eu, como psicólogo, vou te indicar a um psiquiatra, porque não só a condição psicoterápica está te ajudando. Então, não há essa separação, essa cisão. Há respeito. Há respeito. Vai chegar um psiquiatra, às vezes, você vai direto para um psiquiatra, vamos supor. Eu costumo, exatamente. Né, Ismênia, terminando a fala, o psiquiatra vai te ouvir e vai dizer, você não precisa de medicação para fazer a psicoterapia. Então, essa junção para mim é de fundamental importância. Eu só queria abrir esse parênteses para não ficar... Sim, não, claro. Com certeza. Eu trabalho com uma equipe multiprofissional, né? Eu preciso do psiquiatra, eu preciso do fono, eu preciso do nutricionista, eu preciso de uma equipe multiprofissional que cuide desse sujeito. Então, eu não estou dizendo que o remédio não é necessário, muitas vezes eu também indico. Né? Eu digo assim, olha, eu sozinha eu não vou dar conta agora, né? Eu preciso de outras coisas. Então, a gente sabe que a produção de serotonina, tudo, ela precisa ter a medicação. Muitas vezes necessita da medicação. Mas o que eu estou querendo dizer, desmistificar, gente, é que assim, curar o sofrimento, o remédio não tem cura para o sofrimento. Curar o sofrimento é você. É você com sua mudança de percepção de vida e de ressignificação da sua existência. O remédio ele vai amenizar os sintomas, né, que você está sentindo, de angústia, de tristeza, de choro, vai amenizar. Mas o que vai te curar é você. E isso a gente só pode fazer na terapia. Convenhamos, né, que só a medicação em si ela não vai fazer o efeito esperado. Né? Precisamos realmente estar em contato com o psicólogo para que esse trabalho seja realmente um trabalho de sucesso. Medicação e terapia. E eu vejo parceria cada vez mais, assim, os psiquiatras eles estão cada vez mais indicando a psicologia, né? Eu vejo uma parceria muito boa, porque eles estão realmente reconhecendo de que a psicologia ela faz efeito, né? O meu papel aqui é esse, mas assim, ó, daqui para frente é o psicólogo. Você tem que ir para um psicólogo, né? Então é muito importante essa parceria que a gente tem. E esse reconhecimento, porque é um reconhecimento de que assim como a medicação ela faz o seu efeito, mas o psicólogo ele tem que entrar para fazer o efeito, né, para a junção desses efeitos. E que para isso o sujeito se liberte daquele sofrimento. Né? Gente, nós estamos chegando aí na reta final. Tá? Eu queria que vocês
mais uma vez, né, se apresentasse, dissesse onde é que vocês estão atendendo, qual o público que vocês estão atendendo, quais são os horários que vocês têm disponíveis, né, como encontrar a doutora Cláudia, como encontrar o doutor Ayrton. Então, assim, gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, de apoio para os nossos colegas que estão precisando também de ajuda, né? Então, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, né, nessa live maravilhosa. Obrigada, Ismênia, pelo convite. E, só para finalizar aqui minha fala, quando pensamento, emoção e comportamento estão em equilíbrio, é muito mais fácil agir de forma consciente e sem prejuízos. Por isso, procurem ajuda psicológica. Tá? Não vivam uma vida de prejuízos, vivam uma vida boa, saudável, com emoções saudáveis, com condições emocionais saudáveis, porque a vida é muito curta para a gente não viver bem. Certo? Muito obrigada a todos e estou atendendo no Espaço Psi, justamente com esse meu amigo maravilhoso aí, o Ayrton Souza. Nós estamos com o Espaço Psi lá na Vila Clinic, atendendo todos os dias. Nos dias que eu não estou, o Ayrton está. No dia que o Ayrton não está, eu estou. E assim também nos diversos horários que nós estamos atendendo. A partir das 8 horas até as 21. Então, a gente só entrar em contato com as atendentes da Vila Clinic. E aí elas vão informar realmente os nossos turnos, né? E todas as sextas-feiras eu estou de plantão na Amor Saúde, ali na Diogo Gomes, né? Que é uma clínica, antiga nossa clínica, que agora é uma franquia, a Amor Saúde. E aí eu dou plantão lá todas as sextas-feiras. Muito obrigada a todos. Deixa eu agradecer, Ismênia, pelo convite, tá, Ismênia? Muito obrigado por estar sempre lembrando. Me perdoa quando você insiste, às vezes não dá, você também sabe da minha correria. Agradecer os nomezinhos que eu vi e percebi aqui subindo. Eu não vou citar nomes, porque citar um, todo mundo quer nome, quer abraço. Então, a todos vocês que acompanharam, pude observar alguns fazendo seus comentários. A gente fica muito feliz que vocês se interessam, porque a gente vem para cá não é à toa. A gente vem para cá exatamente para somar, tá? Então, aqui e na clínica, ou em qualquer lugar, o psicólogo é exatamente isso aí, tá? A condição é essa, entender que você é um ser humano que tem erros, que acerta, que às vezes não quer que doa, não quer sentir, né? Mas a condição do sujeito é esta, é de sentir, tá? Fica o meu convite, experimenta sentir mais. Nós vivemos numa contemporaneidade onde o sujeito se abstém do sentir, tá? Você foi feito para sentir, tá? As mazelas psicológicas maiores que me chegam em clínica hoje perpassam esse sujeito do bloqueio de sentir, tá? A palavrinha que eu gosto, né? Se deixe leve, né? Que haja uma leveza interior, que você procure trabalhar essa paz interior e se cuidar. Independente de estar com a gente num consultório ou sozinho lidando com suas condições, que você possa conseguir lidar, que você possa virar este olho para você e entender que você é potência para cuidar de tudo que acontece aí na sua vida. É óbvio que fluir, olha a palavra, eu gosto de falar agora, fluir. Então, fluidez para todos. Se quiserem, precisar, nos procure, como o Cláudio já citou, lá na Vila Clínica, é bem ali atrás do Hospital Dr. Estevam, tá bom? Eu atendo na segunda noite, atendo terça tarde, quarta tarde noite, quinta tarde. E também atendo online, tá? Para quem acompanha a gente. Quem quer seguir Ayrton Souza, @psicólogo Ayrton Souza, Souza com essa. Fica à vontade, lá tem um contato, se você quer fechar, quer trabalhar com a gente, quer fechar essa parceria. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês e a atenção. Esqueci de deixar os meus contatos nas redes sociais, né? Sigam lá, claudiaviana.psi, e estou também na Vila Clinic, justamente no Espaço Psi com a Ayrton Souza. Segue lá a gente, Vila Clinic, se informem lá sobre os nossos horários, procurem ajuda. Muito obrigada, gratidão. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada, tá? Desculpa o tanto que eu perturbei vocês por essa live, né? Eu sei que vocês estão muito ocupados, mas eu achei que seria necessário esse esclarecimento, né? Nesse momento que a gente está passando, de tantas desilusões, confusões, né? E desafetos. Então, eu achei necessário que a gente fosse falar do nosso trabalho.
E aí, como boa freudiana que sou, né, quero deixar uma mensagem para vocês, que é: volte seus olhos para dentro, complete suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se, então compreenderá porque está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Sigmund Freud. Gente, eu atendo lá no Instituto... papito. Eu tô atendo lá no Instituto Aldir Azevedo, de segunda a sexta, manhã, tarde, noite, de madrugada, em casa, online, brincando. Nos sábados eu atendo online, tá? Mas só pela manhã. E quem quiser me visitar, né? O espaço está lá aberto. Por favor, nos acompanhe aí, que a gente tem muita coisa para conversar com vocês também. Né? Tem aí o @psicóloga Ismênia, tem o Nós Freud a Psicanálise também, que lá a gente fala algumas coisas, e tem o meu canal no YouTube, Nós Freud a Psicanálise. Eu aguardo todos vocês. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Boa sexta-feira, abençoado final de semana para todos nós, tá? Muito obrigada aos que participaram também, que estiveram com a gente até agora. Vai ficar gravado, quem quiser assistir novamente ou quem quiser compartilhar com alguém, compartilhem, que vale a pena, tá? E se cuidem, né? Vale a pena investir em você. Beijo, boa noite. Tchau, minha galera. Beijo, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.